Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração da tarde. Vamos estar orando por você, por sua vida e por sua família. Mas antes de começar a oração, permita-me deixar uma palavra de fé, uma palavra de vitória e uma palavra de esperança para a sua vida. Eu quero deixar uma palavra que está registrada no livro de Jeremias, no capítulo 18. É um texto muito conhecido por todos nós. O texto diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto é um texto muito interessante e nos fala sobre uma visão que o profeta Jeremias teve. E o que me chama a atenção é que, nesta passagem do capítulo 18 do livro de Jeremias, nós podemos tirar diversas lições. Lições estas que podem edificar a nossa vida e ser resposta de Deus para muitas das nossas perguntas. A primeira lição que eu posso tirar na história, nesta passagem, nesta visão de Jeremias, é que Deus ele dá uma ordem a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro. O interessante é que Deus não disse sobe à casa do oleiro, mas Deus disse desce à casa do oleiro. A primeira lição que eu aprendo aqui é que todos nós, cedo ou tarde, precisamos descer. Porque a única forma de nós subirmos é descendo. Para com Deus é assim que funciona. Para você receber vitória, você tem que descer, se humilhar na presença de Deus. Para Deus te dar o livramento, você tem que descer. Deus ele honra aquele que desce, aquele que se humilha na presença do Senhor. Pedro, na sua primeira carta, ele disse: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Isso significa que nos momentos de luta e adversidades da vida, nós precisamos descer do nosso orgulho, descer do nosso ego, descer da nossa avareza, descer na presença do Senhor em busca de respostas. O próprio Jeremias, no capítulo 33, ele disse, o Senhor disse a ele: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para nós recebermos a resposta do Senhor, para nós recebermos a providência de Deus, é necessário nós descermos na sua presença. Descer na presença de Deus significa orar. Descer na presença de Deus significa jejuar. Descer na presença de Deus significa se humilhar em sua presença. Então esta é a primeira lição que eu aprendo com Jeremias. Ele desceu na presença de Deus. Ele desceu até a casa do oleiro. E quem era este oleiro? Este oleiro representava o próprio Deus. E o barro
que estava na mão do oleiro representava a casa de Israel, ou seja, representava a mim e a você. Nós somos barro na mão do oleiro, e o oleiro, com este barro, ele tem o projeto de fazer um vaso. Perceba que nós podemos ver algumas fases do vaso. E eu posso ver aqui a primeira fase de um vaso, quando ele era apenas um barro, sem forma. O texto de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E Deus é especialista em pegar as coisas sem formas e dar forma, de pegar as coisas que não são para torná-las a ser alguma coisa. Deus é especialista em pegar o pequeno para confundir os grandes, de pegar os leigos para confundir os sábios. Deus sempre gostou de fazer isso, de usar o pobre para confundir os ricos. Deus sempre fez isso. Se você for ver na Bíblia, Deus sempre usou o pequeno, Deus sempre usou o humilde para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Por isso, sempre nós temos que ter um coração humilde, reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo que nada somos sem Ele. Então esta é a primeira fase de um vaso. Ele é um simples barro na mão do oleiro. E o oleiro, ele pegou aquele barro e começou a moldar. Aqui nós podemos ver a segunda fase de um vaso. É quando o oleiro pega o barro e começa a moldar, começa a amassar o barro. Às vezes nós estamos em uma situação como esta, sendo amassados por Deus. Mas cada amasso que Deus dá na gente é Deus fazendo o barro virar vaso. É Deus dando forma ao vaso. Mas, irmão, este processo dói. Esta dor é insuportável. A prova que eu estou vivendo é muito grande. A luta é muito grande. Sabe o que é isso? É o oleiro dando forma ao vaso. É o oleiro conduzindo o vaso. É o oleiro pegando o barro que é você e transformando em um vaso. Um vaso que será de honra na casa do Senhor. Por isso não temas, não te espante e não se entristeça com os processos da vida. É Deus transformando o teu caráter. É Deus te fazendo uma pessoa melhor. Perceba que cada dia que passa, nós nos tornamos uma versão melhor de nós mesmos. É o oleiro trabalhando no vaso. É o oleiro trabalhando no barro, moldando o barro para se transformar em um vaso. Essa é a segunda etapa. Nós podemos perceber também uma terceira etapa. Depois que o oleiro molda o barro, depois que o oleiro deixa o barro na forma de um vaso, o oleiro agora espera secar, pega aquele vaso e coloca dentro da fornalha. E é dentro da fornalha que aquele vaso vai assar, que aquele vaso vai chegar a uma temperatura e ele vai assar, ou seja, ele vai ficar firme, vai deixar de ser um barro mole para ser agora um vaso rígido. O que isso significa? Significa que Deus ele nos coloca em processos, nos coloca em situações, nos permite entrar em provações. E tudo isso é o fogo da fornalha para aquecer o vaso, para fazer o vaso ser um vaso de excelência. Depois que o vaso passa pelo processo do fogo, agora ele está pronto. Pronto para quê? Pronto para ser usado pelo oleiro.
Agora o vaso está pronto para ser cheio de azeite até transbordar. Você é este vaso na mão do oleiro. Deus está te preparando para uma grande obra. Deus está te preparando para um chamado. Deus está te preparando para um propósito. Deus está te preparando para um desígnio. Deus está te preparando para algo grande na terra. Por isso, deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro fazer. Porém, dentro deste processo do oleiro, o texto de Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia diz que no momento que o oleiro estava moldando o vaso se quebra na mão do oleiro. E o oleiro agora faz um outro vaso como quer bem o fazer. Às vezes, dentro deste processo de moldura, nós nos quebramos. Porém, é bom saber que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Pode estar quebrado, mas está na mão do oleiro. Está entendendo o mistério? Pode estar quebrado, mas se quebrou na mão do oleiro. Não se quebrou no chão, não se quebrou na mesa, não se quebrou em qualquer outro canto. Se quebrou na mão do oleiro. Isso significa o seguinte: você, minha amiga, meu amigo, pode estar quebrado, pode estar totalmente quebrada, mas fica tranquila. O que importa não é simplesmente estar quebrado. O que importa é estar na mão do oleiro. Tá quebrado, mas está na mão do oleiro. Tá cabisbaixo, mas está na mão do oleiro. Tá triste, mas está na mão do oleiro. Tá desanimado, mas está na mão do oleiro. Tá desempregado, mas está na mão do oleiro. As circunstâncias estão contrárias, mas está na mão do oleiro. Os médicos já disse que não há mais jeito, mas está na mão do oleiro. Então, se está na mão do oleiro, isso é um sinal que ele vai consertar o vaso, transformar a circunstância e conceder vitória. O que importa, na verdade, é estar na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro, mesmo que esteja quebrado. Deus vai te fazer de novo. Quebrou, Deus te faz de novo. Quebrou de novo, Deus te faz de novo, nem que seja 1000 vezes. Ele quebra e faz. Quebra e faz. Este é o processo de Deus em nossas vidas. Então alegra teu coração. Você está na mão do oleiro. Oh, aleluia! E depois que o vaso está pronto, agora ele é cheio. Mas não importa apenas ser cheio, tem que ser transbordante. O que me chama a atenção é que Deus nunca gostou apenas de encher. Deus gosta de encher, mas ele enche para transbordar. E o que me chama a atenção é quando um vaso está transbordando. Sabe o que isso significa? Quando o vaso está transbordando, tem água por dentro e tem água por fora. Quando o vaso está transbordando, a água está dentro do vaso, mas a água também está fora do vaso. Ou seja, quem toca no vaso também é molhado, porque está transbordando. Entendeu o mistério? Quando nós estamos transbordando de Deus, quem toca na gente sente a presença. Quem toca na gente sente o poder de Deus. Por quê? Porque nós estamos transbordando do Espírito Santo. Então, se seu vaso está pronto, deixa o Senhor transbordar. Deixa Deus transbordar poder na tua casa. Deixa Deus transbordar poder na tua família. Deixa o Senhor transbordar poder no teu casamento. Entrega os teus caminhos ao Senhor 100%. Deus não quer 99%. Deus, ele quer 100% de nós. E nós venhamos nos entregar sem reservas.
para Ele, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Amém? Então, tome posse desta palavra. Você é vaso na mão do oleiro. Se quebrou, o que importa é estar na mão do oleiro. E coisa boa é estar na mão de Deus. Na mão de Deus significa que nós estamos protegidos. Na mão de Deus significa que nós estamos guardados. Na mão de Deus significa que nós estamos aliançados nele. Na mão de Deus significa que nós estamos guardados profundamente nele. Alguém consegue roubar alguma coisa da mão de Deus? A resposta é não. Ninguém pode tirar de Deus aquilo que pertence a ele. Satanás um dia tentou roubar de Deus a glória e ele perdeu. Reis da terra tentaram roubar de Deus a glória e eles perderam. Ninguém consegue roubar aquilo que está na mão de Deus. E o que está na mão de Deus, sabe o que é? Você, a sua casa, a sua família está na mão de Deus. Amém? Então tome posse desta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero fazer uma oração por você, uma oração especial por sua vida. Feche os seus olhos, que eu vou orar por sua vida neste momento. Feche os olhos, oremos. Espírito Santo da verdade, aqui estamos como vaso na mão do oleiro, para te pedir a tua misericórdia, para te pedir o teu perdão, para te pedir a tua graça, para te pedir o teu livramento. Deus Todo-Poderoso, derrama sobre nós, Senhor, o teu poder, a tua glória, o teu amor, o teu favor. Deus, no nome de Jesus, nós entendemos que nós somos vaso na mão do oleiro e queremos ser obra pronta em tuas mãos. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia. Eu apresento a vida desta mulher que tanto te pede esta vitória. Eu sei que tu estás preparando cada um de nós para recebermos aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos. Em nome de Jesus, vem abençoar o teu povo. Vem abrir as portas de emprego. Vem, Senhor Deus, trazer a cura completa. Deus, no nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa este irmão, esta irmã que me escuta neste momento. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos a tua prosperidade, nós te pedimos a tua bênção, nós te pedimos o teu poder, a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Deus, visita agora, Senhor, esta mulher que está enferma, este homem que está enfermo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, você que está me ouvindo agora, que possui algum tipo de enfermidade, coloque a mão sobre a sua enfermidade agora e receba no nome de Jesus a sua cura, a sua libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba a sua cura completa no nome de Jesus. Você que está desempregado, receba agora a porta aberta no nome de Jesus. Eu profetizo que dentro desses dias o seu nome será chamado para esta porta de emprego. Depois vem aqui testemunhar desta vitória. Em nome de Jesus, receba a bênção da porta de emprego. Receba a bênção financeira na tua casa, na tua vida. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que
Que Deus derrame sobre você ricas bênçãos sem fim. Vou ficando por aqui. A paz do Senhor esteja em seu coração.